Então agora nós vamos, na sequência do desenvolvimento da nossa aplicação, trabalhar com a ação atualizar lá no form usuários. Então vou dar um clique duplo aqui na ação atualizar. Já somos remetidos à guia Code, exatamente na procedure ação atualizar execute. E aqui nós vamos então colocar os códigos para que uma das três views referentes à tabela usuário, ela seja executada. Então, inicialmente, nós vamos criar aqui uma variável chamada consulta do tipo string, para facilitar um pouco a construção da consulta que nós queremos executar. Veja bem, o objeto que vai executar a nossa consulta é um jQuery que nós chamamos de jConsulta. Então, nós vamos inicialmente preparar o nosso jQuery. Vamos dizer que jConsulta.close, fechar a consulta que porventura esteja sendo executada. Lembre-se que essa ação atualizada ela poderá ser executada várias vezes enquanto o formulário estiver aberto. Em seguida, nós vamos jConsulta.sql.clear, limpar qualquer comando select que porventura estivesse armazenado na propriedade SQL do objeto jConsulta. E por fim, nós vamos executar o jConsulta.sql.add e vamos adicionar à propriedade SQL o conteúdo da variável consulta que nós vamos construir aqui em cima ainda um pouquinho antes. Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Três views podem ser executadas. Elas seriam executadas por meio de um select asterisco from view usuário ID, ou eu vou executar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, view usuário nome, ou ainda view usuário acessos. Então são três consultas que podem ser executadas acionando as views. A variável consulta vai receber uma das três opções que nós temos aqui. Eu já vou fechar com a construção da nossa variável e agora, por meio de uma estrutura de decisão bastante simples, a estrutura if. Então, se combobox ordem da consulta ponto text, se ela armazenar código, então nós vamos executar a variável consulta, vai receber, select asterisco from view usuário ID. Agora eu vou aproveitar o código aqui. Se o combobox ordem da consulta na sua propriedade de texto armazena nome, ou seja, o usuário selecionou nome, nós vamos executar a view usuário nome, e por fim, se o combobox armazenar o resultado, a nossa propriedade de texto acessos, é a terceira view que vai ser executada. Então, dessa forma, nós já identificamos, a partir da seleção do item que está selecionado na combo box, qual das três views vai ser executada. Bom, em seguida nós, recapitulando, fechamos o jConsulta, limpamos o conteúdo da propriedade SQL e adicionamos o conteúdo da variável consulta, que armazena uma dessas três opções que temos aqui em cima. O que nós vamos fazer agora é colocar os códigos para a execução da consulta propriamente dito. A execução seria feita por meio de um jConsulta.open, mas toda vez que nós trabalhamos com a execução de alguma consulta, nós temos que utilizar a estrutura de exceção try-except. Então, a ideia vai ser a seguinte: try-except. Então, tente executar jConsulta.open e se der algum erro, nós vamos dar uma mensagem, né? O banco de dados
a consulta não pode ser executada. Consulta não pode ser realizada. Bom, aí eu vou inserir o caractere de mudança de linha, o caractere 13, e apresento o resultado da variável consulta. Tudo isso está dentro de um show message. Fechei o parênteses como o argumento da show message, e todo try except tem que ser finalizado com um end. Tá? Então nós estamos aqui, ó, tente executar a consulta, tente executar execonsulta.open. Se tudo der certo, a nossa consulta vai ser executada e ela vai ser apresentada aqui no dbgrid, porque nós já fizemos toda a configuração nas videoaulas anteriores. Se tivermos algum erro, a consulta não foi executada, vai ser apresentada a mensagem: a consulta não pôde ser realizada, e na linha de baixo o resultado o conteúdo da variável consulta, que na verdade é um desses 3 selects que nós temos aqui. Vamos executar a nossa aplicação e vamos ver como que... Bom, nós ainda precisamos melhorar um pouquinho o nosso código, porque o ideal seria que quando o form usuários fosse apresentado, uma das 3 opções, por exemplo, a opção código, já estivesse selecionada. Nós vamos implementar isso na sequência. E, além de código, ou uma delas qualquer, como nome, por exemplo, que a consulta já estivesse sendo executada. Então, nós temos aqui a visualização da nossa consulta, se estivermos em ordem de nome, em ordem de código ou ainda em ordem de acessos. Né? Veja que a barra de rolagem já foi colocada aqui automaticamente, tanto na horizontal como a barra de rolagem vertical, e então, por meio da nossa aplicação, nós já estamos conseguindo visualizar o resultado das consultas feitas no banco de dados. Na próxima videoaula, nós vamos fazer alguns pequenos ajustes para que essas opções para visualizar elas sejam mais dinâmicas, mais efetivas para o usuário. Tá? Então, até a próxima videoaula.